Olá, boa noite, que a paz seja com todos, amém? Mais uma quinta-feira, mais um momento que nós estamos destinando ao nosso Deus, ao nosso querido Pai, para que a gente possa crescer diante da sua presença, para que a gente possa buscar entendimento de tudo aquilo que acontece conosco, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente venha amadurecer como pessoas, como homens, como mulheres. Que bom estarmos reunidos, né? Como é bom nos reunirmos para aprender a palavra de Deus. Eu sou a pastora Soraya, eu sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Ipiranga do Norte, e toda quinta-feira eu trago para você uma palavra abençoadora, uma palavra que vai te motivar, uma palavra que vai ajudar você a se fortalecer na presença de Deus. E essa noite eu vou trazer uma palavra que vai falar aos nossos corações. Então aí onde você está, fecha seus olhos, eleva seu pensamento a Deus, deixa o Senhor falar contigo, esqueça tudo que você passou durante o dia, esqueça tudo que você viveu durante o dia, para que agora, para que este momento, para que esta meia hora seja uma meia hora assim especial, amém? Senhor meu Deus, Pai querido e Pai amado, obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, meu Deus, por tanto que o Senhor faz por nós. Que nesta live, que a palavra dessa noite, ela venha fixar em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com o coração aberto para receber mais de Ti, mais da sua presença, mais do seu querer, para receber o seu toque. Fala conosco, Pai amado, ministra em nossos corações, que ao término dessa live nós possamos nos sentir ainda mais fortalecidos através do seu amor. Amém? Glória a Deus. A palavra dessa noite é segredos do coração. Olha só que palavra abençoada. Está lá em Jeremias, capítulo 17, no versículo 10. Eu vou ler na minha versão e juntos nós vamos entender a mensagem de hoje. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz assim: Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Então, olha só, nós, seres humanos, nós quase sempre julgamos uma pessoa pelo comportamento dela, pelas suas palavras, ou até mesmo pela aparência dela. E por isso ficamos assim, questionando, né? Se aquela pessoa é daquele jeito mesmo, se ela é verdadeira, se é uma pessoa confiável ou não. E em alguns outros casos, quando nos deparamos com uma tragédia, com algo assim que aconteceu, que nos fez refletir sobre a vida, nós questionamos, né, o porquê disso, o porquê daquilo, ficamos até comovidos. Mas o texto de hoje, ele fala o seguinte: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Ou seja, o Senhor, ele examina o nosso coração. Deus, ele não analisa a nossa aparência. Deus, ele não nos julga pelo que falamos. Deus não julga pelo que temos. Deus, ele julga a intenção do nosso coração. O porquê de que você falou daquilo. Qual foi a sua intenção de ter falado aquilo? Deus, ele nos vê, mas primeira coisa que ele começa a analisar é o que está dentro do nosso coração. Deus, ele não quer saber se você tem mais ou menos que o seu irmão. Deus, ele não quer saber se você é mais estudioso em um determinado assunto que a outra pessoa. Deus, ele
ele se interessa pela intenção do seu coração. Por isso que muitas vezes eu falo que nós podemos falar tudo que pensamos. O problema não é o que falamos, o problema é como falamos. Qual é a intenção da minha fala para o próximo? Se eu uso uma fala, se eu uso uma palavra para ferir, para magoar a pessoa, a intenção com que eu falo com o próximo é o que vale para Deus. A intenção do nosso coração, ela vai revelar o nosso caráter. A intenção do nosso coração vai dizer muito de quem nós realmente somos. Então, mente e coração não pode estar doente. Como assim mente e coração? Vou voltar lá no versículo. O versículo de Deus diz assim: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Não adianta nada eu ter boa intenção, ter boa vontade com o próximo, mas no meu pensamento doentio, eu estou doente no pensamento. No meu pensamento eu julgo o próximo. No meu pensamento eu penso de uma forma, eu falo de outra, eu vou agir de outra forma. Precisa haver um equilíbrio entre mente e coração. Precisa haver um equilíbrio entre mente, coração e o agir. Porque se eu não tenho um coração doente, amargo, o que é um coração doente? Um coração amargurado, um coração endurecido, um coração que não compreende a dor do próximo, um coração onde não se coloca na dor do próximo. Um coração doente é um coração que ele não se permite se aproximar e nem está deixando que a outra pessoa se aproxime de ti. É aquele coração onde só ele sabe a verdade, é aquele coração onde tudo que ele diz, ele é o melhor, é um coração inflamado. E a mente de um coração doente também é uma mente doentia, porque é uma mente que não consegue desenvolver o amor ao próximo, que julga, que critica, que dá um sorriso, mas a mente está ali, a mente está trabalhando. Então, o que nós temos que entender? O que mais Deus preza em nós? A intenção do nosso coração. Se eu tenho um coração que é aquele coração que compreende para ser compreendido, que se coloca na dor do outro, é um coração onde a mente também não está doente. E para que a gente possa compreender tudo isso que eu estou falando com vocês através do versículo lido, nós vamos ver quais são os segredos que eu tenho para manter o meu coração, então, sadio. Então, o primeiro segredo é a meditação, ou seja, eu tenho que pensar antes de agir, pensar antes de falar. Olha o que diz Salmos 17:3. Tu puseste à prova meus pensamentos. Durante a noite, examinaste o meu coração. Tu me sondastes e não encontraste nenhum mal. Estou decidida a não pecar com as minhas palavras. Por que meditar? Para que meditar? Quando Deus sonda o nosso coração, quando Deus examina o nosso coração, o que Ele vai achar? Se Deus fosse examinar o seu coração agora, se Deus fosse sondar o seu coração agora, o que Ele acharia dentro de você? Ele acharia mágoa? Ele acharia tristeza? O que Ele acharia dentro do seu coração? O Senhor, Ele sonda o nosso coração, para que eu não venha pecar com as palavras. A língua, ela fere muito mais do que um tapa. A palavra lançada, ela não volta vazia. Eu tenho que saber o que eu falo e como eu falo e para quem eu falo. Eu tenho que meditar antes de falar. Porque quando eu falo algo que eu vou ferir, quando eu falo verdades que são apenas as minhas verdades, eu vou ferir o próximo, eu vou machucar o próximo. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós venhamos compreender o próximo.
Deus espera que nós não venhamos julgar o próximo, mas Deus espera que nós venhamos amar o próximo. Ah, pastora, mas amar o próximo é tão difícil porque o próximo não colabora. Porque existem pessoas doentes do coração e doentes da mente. Se eu tenho conhecimento da palavra, se eu entendo, se eu ouço a palavra, se eu estudo a palavra de Deus, o que eu tenho que fazer com tudo isso que eu estou aprendendo? Colocar em prática. Então eu não posso me colocar na posição daquele que não conhece a palavra, que não estuda a palavra, que não busca Deus, que não consegue meditar naquilo tudo que ele está vivenciando. Então, um dos segredos do coração é a meditação. Antes de eu falar, de falar pelo impulso, de falar no momento da ira, eu tenho que meditar, eu tenho que pensar. O coração na Bíblia, ele representa o mais íntimo do nosso ser. O mais íntimo. Marcos 7:21 diz assim: pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade, roubo, homicídio, adultério, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Então, o nosso coração doente contamina a nossa mente. Por isso, precisamos meditar, precisamos analisar, precisamos ser pessoas evoluídas. Nós temos que ser mais evoluídas do nosso tempo. Tem pessoas que parece que não conseguem progredir mentalmente. Por quê? Porque não se permite evoluir. Então, o nosso coração, ele precisa evoluir. O nosso coração é a fonte. Vocês estão entendendo? É a fonte. O coração é a fonte. Coração amargurado, mente amargurada. Coração doente, mente doente. Então, nós precisamos evoluir como pessoas. O segundo segredo do coração está lá em Atos 1:24. Em seguida, oraram: Senhor, Tu conheces cada coração, mostra-nos qual desses homens escolhestes. Ou seja, um dos segredos do coração é a oração. Se você não orar, se você não pedir para Deus, se você não falar: Senhor, você não tiver um relacionamento genuíno, verdadeiro com o seu Pai, como que Deus vai agir dentro de você? A transformação, ela vem de dentro para fora. A transformação não é do externo para o interno, é do interno para o externo. Eu preciso mudar dentro de mim minhas convicções, os meus costumes, para que eu possa permitir que Deus venha me transformar. Transformar a forma como eu falo, transformar a forma como eu me dirijo com as pessoas. Existem tantas maneiras da gente falar não para alguém sem machucar, sem apontar erros. Existem tantas maneiras da gente mostrar para uma pessoa que ela está errada, sobre o seu respeito, sobre tudo que está ao nosso redor. Não precisa ser a base do grito, não precisa ser a base da ira, não precisa ser a base da mágoa, do ressentimento, porque isso causa feridas dentro de nós. E Deus, Ele é onisciente e onipresente na nossa vida. Ele sabe de tudo. Ele está do nosso redor, Ele está cuidando do nosso coração. Por isso que nós precisamos deixar Deus sondar, Deus agir, Deus limpar. É de dentro para fora. Não tem como ser diferente. Olha, em Hebreus 9:14 diz assim. Ele fala da necessidade de purificar a nossa consciência das obras mortas, para servirmos um Deus vivo. Ou seja, não tem como eu me considerar filha de Deus com um coração impuro.
Não tem como eu me considerar uma serva de Deus com coração impuro. Não tem como eu me classificar como uma cristã com coração impuro. Então eu tenho que meditar, pensar antes de falar, e eu tenho que orar a Deus. São segredos básicos que levam a nós a termos um coração mais sensível para as coisas de Deus. Amém? Deixa eu ver quem entrou aqui. Boa noite, Dalva. Boa noite, Girlane. Boa noite, Helenice. Paz, Melinda. Boa noite, Tati, Zana. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda conosco. Boa noite, Thaís. A paz seja contigo, minha querida. Que bom que vocês estão reunidas aqui conosco essa noite. Se tiver alguém que eu não consegui ver o nome, preocupa não, que depois eu vou lá, deixo um coraçãozinho para você, tá? Mas o importante é que você está acompanhando conosco os segredos do coração. Outro fator que a gente tem que analisar é o que está em 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Espere o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Eu volto a fazer a pergunta que eu fiz para você anteriormente. Se Deus fosse sondar o seu coração agora, como que estaria o seu coração? O que ele ia encontrar? A palavra está dizendo: não julgue ninguém antes da hora. O julgamento não cabe a nós. Não somos nós juízes da vida de ninguém. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa casa, com tudo que é nosso. Da outra pessoa, cabe a Deus. É Deus que vai fazer, é Deus que vai dar o julgamento final, é Deus que vai elogiar se necessário for, é Deus que vai colocar a mão sobre a vida da pessoa e a mão vai pesar se necessário for. Não somos nós. Nós não mudamos ninguém, quem muda é Deus, quem transforma é Deus. Nós, o que nós fazemos? Oramos por pessoas, nós nos preocupamos em evoluir como pessoa. Então, pré-julgamentos não cabe a nós. Críticas, tem pessoas que falam assim, eu vou fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. É uma crítica para você melhorar. Queridos, no meu ponto de vista, falando eu, crítica é crítica. Você quer que a pessoa veja o que ela está cometendo? Senta com ela, conversa com ela, mostra os pontos positivos, mostra os pontos negativos. Criticar, todo mundo sabe criticar, mas traz o problema da solução em vez de criticar. Em vez de você discordar, que você tem todo o direito de discordar, ninguém é dono da razão de ninguém, a palavra mesmo diz, espere o julgamento final, quando o Senhor vier, traga uma solução. Olha, você não está conseguindo fluir aqui, vamos tentar de outra forma. Por que hoje o mundo é violento? Por que hoje tem pessoas sofrendo, depressivas? Por que tem pessoas hoje que vivem com doenças emocionais? Porque são pessoas escravas de pré-julgamentos, escravas de situações, escravas de outras pessoas. Nós precisamos entender que o julgamento virá no tempo certo, e o tempo é de Deus, não é o nosso. A nós não cabe isso. Para eu ter um coração que não esteja doente, eu tenho que entender, fazer um filtro na minha vida. Isso me acrescenta? Ok, vou levar comigo. O que não me acrescenta, eu deixo de lado. Para que eu vou me preocupar? Para que eu vou carregar um peso que não é meu? Se eu estou certa ou se eu estou agindo errado, eu tenho que pedir direcionamento de Deus. Senhor, me ajuda. Deus, tira as escamas dos meus olhos para que eu possa enxergar melhor. Senhor, mostra o caminho que eu tenho que seguir. A palavra de Deus fala que a vida é fácil de viver. Somos nós que complicamos.
porque é o ser humano que tem a inveja, é o ser humano que tem um coração impuro. Por isso nós precisamos permitir que Deus revele para nós aonde nós precisamos mudar. Qual é o setor da minha vida que eu preciso mudar? Eu preciso me organizar em que setor, meu Deus? Fala comigo, Senhor. Se você dobrar o seu joelho, se você orar, se você conversar com o seu pai, ele vai revelar a você. Então, se apegue nessa certeza que Deus, ele é o seu pai. E ele está para quê? Ele está aqui para te orientar, para te dar uma direção. Ele está aqui, ele te deixou aqui nessa terra para você cumprir um propósito. Existe uma promessa na sua vida, você vai cumprir ela, mediante você viver de acordo com os princípios de Deus. Medite, ore, não julgue ninguém. Você não é juiz de ninguém. Ninguém é juiz de ninguém. O único juiz da nossa vida é Deus. Outra análise para o segredo do nosso coração. Jeremias 17:10. É o nosso texto base, né? Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. O que agrada a Deus é Ele que vai te honrar. Pessoas não honram ninguém. A honra que a gente tem que esperar, ela vem de Deus. Por isso eu ajudo o próximo sem esperar nada em troca. Por isso que eu cuido daquilo que Deus colocou em minhas mãos com amor e carinho, porque é Deus que vai me honrar. É Deus que está no controle de tudo. Então eu tenho que cultivar no meu coração coisas boas. Eu tenho que imaginar que o meu coração é uma terra fértil, aonde eu vou semear boas ações, bons sentimentos e bons pensamentos, para que a minha mente não venha adoecer também. Isso se faz necessário para que eu possa viver da melhor forma possível. Eu sempre digo na minha igreja, nós vivemos em um mundo onde nós não pertencemos a ele. Aqui eu estou de passagem. A minha moradia eterna é no reino dos céus. Então, se eu estou de passagem aqui, o que tem nesse mundo não me corrompe, não me convém. O que vai me conver, no caso, é o que vem de Deus, o que agrada a Deus, as boas ações, os bons pensamentos, o querer ao próximo, o orar pelo próximo, o ajudar o próximo, o compreender, se colocar na posição do outro, tentar buscar cada dia um equilíbrio emocional. Existem pessoas doentes emocionalmente e essas doenças acabam com o ser humano. Porque traz muita tristeza, muito vazio, traz muito choro, traz muita amargura. Nós temos que nos libertar disso. Coração e mente precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Os segredos do coração é fácil. Medite, ore, não julgue. Permita a Deus sondar o seu coração, porque é Ele que vai dar a recompensa. A recompensa não vem do outro. Não queira esperar um elogio de uma pessoa, não. Espere isso em Deus. Porque quando o Senhor voltar, porque Ele vai voltar, Ele vai olhar para você e falar assim, essa é minha filha, que passou por lutas, por dificuldades, mas eu a honrei. É isso que Deus, é isso que tem que esperar. E não de pessoas. O ser humano, ele é falho. O ser humano, eu sempre falo, nós somos decepcionantes. Ou eu vou decepcionar alguém, ou alguém vai me decepcionar. Porque somos falhos, não somos perfeitos. Olha só, se a gente for olhar as figuras da Bíblia, né, os heróis da Bíblia. Davi convidou Deus para examinar e purificar o seu coração. Então nós precisamos pedir para Deus, precisamos pedir para o Espírito Santo, examina meu coração, Senhor, purifica-me, sonda-me, para que eu possa ter um coração puro, para que eu possa guardar coisas boas dentro do meu coração,
para que o meu coração não venha se sujar por nada, não venha se corromper por nada, para que eu possa exercer a oração, para que eu possa exercer aquilo que te agrada. Guarda a minha mente, Senhor, guarda o meu coração. Nós temos que nós temos que ser sensíveis àquilo que Deus deseja. Quando você estiver em dúvida sobre o que falar ou sobre como agir, pense assim: e se fosse Jesus, como ele agiria? E se fosse Deus, o que ele faria? Para que você venha entender o peso que é você ter um coração puro. Não é um fardo, mas é algo muito importante para nós. Para a gente encerrar, Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde o seu coração do rancor, guarde o seu coração da tristeza, guarde o seu coração de decepções. Abra a sua mente para que você possa evoluir de acordo com aquilo que agrada a Deus. Amém, meus queridos? Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. Existem segredos que nós temos de ações que só nós podemos tomar. Eu sempre falo, 50% somos nós, 50% é Deus. Deus, ele faz a parte dele e nós estamos fazendo a nossa? Será que nós estamos nos permitindo Deus sondar o nosso coração? Será que nós estamos permitindo Deus trabalhar em nós? Ou será que nós estamos sendo filhos rebeldes? Não quero saber, já tentei, não deu certo, porque que só murmura. Analise o seu coração, medite antes de falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Guarde o seu coração, ore, deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus mostrar o caminho que você deve seguir. E eu tenho certeza que você passará a ver situações, você passará a ver pessoas de outra forma. Você passará a enxergar os seus problemas de outra forma. Se colocando sempre na posição assim: aquilo que eu falo, aquilo que eu faço está agradando ao meu Pai? Se está agradando, eu estou no caminho certo. Mas se não está agradando, eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso mudar o meu pensar. Eu preciso mudar o que está dentro do meu coração, para que daí sim eu possa viver nesse mundo da melhor forma possível. Amém, meus queridos? Então, para a gente encerrar, eu quero convidar vocês novamente para entrar lá no meu canal do YouTube, que nós estamos encerrando, semana que vem encerra uma série de estudo que está falando sobre a abundante graça de Deus. E daí na outra semana já vai ter lá uma outra série de estudo, onde nós vamos estar falando de prosperidade, de crescimento pessoal com Deus. É um estudo assim, muito bacana. Então corre lá, se inscreva, que eu tenho certeza que são palavras que vão edificar você e vai fazer você buscar mais a presença de Deus. Amém? Vamos orar então? Vamos orar para agradecer esse momento, para agradecer essa meia hora que é maravilhosa. É meia hora que nós destinamos a Deus. Então aí onde você está, fecha seus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus, Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai amado, por este momento. Que nós possamos, Pai, abrir os nossos corações para permitir que o Senhor venha examinar o nosso coração, sondar o nosso coração, nos purificar, Pai querido. E se tiver dentro do nosso coração algum sentimento, alguma emoção que não está de acordo com aquilo que te agrade, Senhor meu Deus, que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos transformar de dentro para fora, Pai querido, porque nós cremos no seu poder, nós cremos no seu amor.
amor. Eu creio, Senhor meu Deus, que o Senhor é presente na vida de cada filho, de cada irmão que está assistindo essa live. Toca ainda mais no coração deles, Pai querido. Que eles venham estar com a face voltadas para Ti, com o coração aberto para ouvir a Sua voz, com o coração aberto para se permitir ser mudado por Ti, Senhor meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por este momento. Muito obrigada por esses ensinamentos. Nós oramos em Seu nome hoje e sempre. Amém. Amém, meus queridos. Um beijo no coração de vocês. Quinta-feira que vem nós somos juntos novamente com mais um momento de palavra abençoado, com mais um momento de oração. Eu espero todos vocês até semana que vem. Beijo, tchau!